Fala, galera! Voltamos aqui ao Traduzindo Artigo por Artigo, aula 2 do Código de Processo Civil. Vamos falar dos artigos 5º ao artigo 11. Sim, primeiro detalhe, não sei se vocês perceberam, ó, artigo 5º ao 11. O que isso quer dizer? Que do primeiro ao nono, nós usamos essa nomenclatura. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. A partir do 10, artigo 10, artigo 11, artigo 12, isso no ordenamento jurídico brasileiro. Então, se você vê não só o Código de Processo Civil, mas os outros códigos e as leis em geral, segue essa lógica, né? É uma informaçãozinha besta, né? Mas que é bom para que você evite alguns erros, escrevendo petição, ao falar, né? Está na audiência, está na explicação oral, para evitar, né? Esse errozinho que pode chamar a atenção, que às vezes a pessoa fala, olha só, artigo 12º, né? Vamos evitar, né? Apesar de ser uma besteirinha, né? Detalhezinho, sem muito futuro. Mas vamos lá, artigo 5º. Joga na tela aí, ó. Nós vamos falar aqui dos artigos 5º ao 8º, mais ou menos juntos. Por quê? Porque são artigos que estão naquela mesma sistemática, de abordando os principais princípios, né? Os princípios do Código de Processo Civil, né? Então, se vocês observarem, o artigo 5º e o artigo 6º, eles falam bem, retratam bem o que nós vimos na aula passada, na primeira aula, né? Veja só, aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. O princípio da boa-fé, o princípio tranquilo, você entendeu? Um artigo bem tranquilo de se entender, que é o quê? Você tem que estar de boa-fé lá, você não pode querer ficar, né, ludibriando para conseguir um resultado. Não, vamos de boa-fé, e aí você já faz a leitura com o artigo 6º, ó. Cooperar as partes, todos os sujeitos, isso inclui o quê? Não só as partes, mas todos aqueles que trabalham no processo judiciário, os membros da justiça, os servidores em geral, o Ministério Público, devem buscar cooperar entre si para se obter o quê? Em tempo razoável, ó, lembrando do que a gente viu na aula passada, a duração razoável do processo, em tempo razoável. O quê? A decisão de mérito justa e efetiva, né? Lembrando que a decisão de mérito, o mérito, é você resolver aquele problema, é você encerrar o conflito. Então, o processo civil nasce, né? O processo, a jurisdição nasce. Por quê? Porque nós temos que ter um poder judiciário como uma forma do Estado resolver o conflito de uma maneira justa, adequada, garantindo e protegendo direitos. E não de forma arbitrária, você dizer, olha, estou com um conflito aqui com fulaninho, e o cara diz, rapaz, eu acho que fulaninho está certo e está errado. Não. Por quê? Como vamos chegar a essa decisão? Como vamos chegar a esse resultado? A partir de um processo regulamentado, disciplinado, que atende à Constituição e que vai buscar em tempo razoável. Então, lembra aí, ó, vê aí, ó, tempo razoável, a decisão de mérito, que é aquela decisão lá do artigo 487 do CPC, decisão de mérito justa e efetiva, que seja realmente, que observe realmente o direito, que seja justa, que observe os fatos e que tenha efetividade na prática, que realmente, na prática, resolva, que não seja só uma folha de papel assinada, né? Então, aí o artigo 5º e o artigo 6º, o princípio da boa-fé no artigo 5º e o princípio da cooperação no artigo 6º, né? O artigo 7º é o da paridade de armas, ó. É assegurar às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais em meios de defesa aos ônus, aos deveres e aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. O que é isso? Ó, as partes têm paridade de tratamento. O quê? Ele é o princípio da paridade de armas, como chamamos, principalmente no processo penal. Aqui a gente está vendo mais o contraditório, que é o quê? É a ampla defesa do contraditório, a igualdade. Então, se é permitido ao autor fazer tal coisa, eu tenho que garantir que o réu também tenha essa possibilidade, ainda que ele não queira. Se ele não quiser, é o problema dele. Agora, se ele quiser, eu tenho que garantir que os dois tenham as mesmas armas, para que, né, não haja um autor que conseguiu produzir inúmeras provas, pericial tudo, e todas as provas que o réu tentou, ele não conseguiu, né? O juiz não deferiu. Então, o juiz tem que garantir que os dois tenham esses mesmos meios de defesa e de tentar provar as alegações deles. Então, ó, exercício de direitos, faculdades processuais, meios de defesa, os ônus, né?
o ônus probatório, principalmente, analisar direitinho, né, se é o caso de inverter ou não o ônus probatório, tudo isso a gente vai ver lá na frente, nos artigos próprios que tratam esses temas, tá certo? Então, aqui você vai ver a paridade de armas, que é um princípio decorrente do próprio contraditório, da ampla defesa, né, de cada um. Porque, veja, o contraditório não é só o autor falou, agora o réu tem um direito do contraditório. Não. Às vezes o réu alega algo e o autor tem um direito do contraditório com aquilo que o réu trouxe, né? Por isso, por exemplo, que existe a réplica no processo civil, né? O autor entra com o inicial, o réu contesta e, a depender do que o réu falar, ele traz uma informação, um fato, uma alegação que o autor vai ter o direito de réplica para contradizer aquilo que foi trazido pelo réu. Então, o contraditório, a paridade de armas, está sempre aí, regulando os momentos de intervenção e de atuação dos sujeitos processuais, tá certo? Artigo 8º, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz vai atender aos fins sociais, a finalidade social do processo. E vai atender às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana que está no artigo 1º, nos seus incisos, lá do artigo 1º da Constituição, como aquela busca que o Estado tem que promover, né? As questões básicas que o Estado tem que buscar, o Estado brasileiro já tem que buscar a dignidade da pessoa humana, está lá. E aí, aqui, o juiz, no momento de analisar o processo, ele não pode esquecer disso. Por quê? Porque está na Constituição como aquele propósito maior do Estado. Veja, qual é a missão do Estado brasileiro? Aí você vai ver lá o artigo 1º. A missão do Estado brasileiro é o quê? Promover a dignidade da pessoa humana. Então, em todos os momentos que o Estado brasileiro for atuar, ele tem que ter aquilo tatuado no braço dele, tatuado no coração dele. Ele não pode esquecer daquele propósito. Então, o Estado juiz, o judiciário como um braço do Estado, não pode decidir esquecendo da dignidade da pessoa humana. Isso não quer dizer que em todas as suas petições você vai colocar um capítulo da dignidade da pessoa humana. Não é isso, né? É que, apesar de, às vezes, o direito tá claro, tá tracionando para um lado, veja, a dignidade da pessoa humana, será que é isso mesmo? Mas aquele direito está violando, né? Violando a dignidade da pessoa humana. Assim, exemplo básico, né? Hoje, em tempo de pandemia, a gente viu muito o quê? A questão do despejo. E aí veio uma lei para dizer, não provoque despejo na pandemia e tal. Mas veja, independentemente da lei, você tem uma possibilidade jurídica esse período de despejo quando o cara não paga o aluguel, por exemplo. Aí eu digo, rapaz, ele tem um direito, mas espera aí, vou resguardar aqui, a pessoa vai para onde? Né? Vai ficar onde? Tempo de isolamento social. Nesse aspecto veio a lei para garantir. Mas, entendendo mais ou menos, o juiz vai observar, ele vai tentar equacionar ali os interesses, preservando o direito, e a missão dele tem que ser garantidor de todos os direitos e da dignidade da pessoa humana. É isso o que diz o artigo 8º, né? Observando a proporcionalidade, observando a razoabilidade. Será que é razoável isso? Né? A legalidade, ou seja, eu tenho que observar, buscar dentro da lei o que vai proteger a razoabilidade, a dignidade da pessoa humana, o que vai ser mais razoável, o bem comum, ser eficiente e a publicidade, que são aqueles princípios que já estão no LIMP, né? Artigo 37 da Constituição, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, os artigos administrativos, do direito administrativo, princípios constitucionais do direito administrativo que mais ressaltam nos olhos dos estudantes em provas de concurso também, aqui no nosso Código de Processo Civil. E aí vem o quê? O artigo 9º e o artigo 10, né, do Código de Processo Civil, eles trazem a questão do princípio de se evitar uma decisão surpresa. Isso está no artigo 10, mas começa no artigo 9º. Então, veja só, olha o que diz o artigo 9º aqui. Ó. Não vai ser proferida decisão contra uma das partes sem que ela seja ouvida previamente. O que isso quer dizer? Eu não posso decidir contra uma das partes sem permitir o que a gente viu no artigo anterior, o contraditório, a paridade de armas. Então, ela tem que ser ouvida, ela tem que se manifestar, certo? Mas, Alan, e as decisões? Calma, garotinho, calma. Vamos ver agora, porque sempre há o quê? Aquela exceçãozinha bacana, né? Então, vejam, o disposto no caput
Não se aplica, obviamente, o quê? Tutela provisória de urgência e nas hipóteses de tutela de evidência dos incisos 2 e 3. O que é isso aqui, ó? Esses dois, inciso 1 e inciso 2, tratam de quê? Aquelas decisões liminares, né? Quando o próprio código permite o quê? O próprio código, a intenção do código é permitir que haja uma decisão tão rápida que o contraditório, a paridade seja deferida, postergada para o momento depois da decisão. Você fala postergada para o momento posterior, ia ficar redundante o negócio, mas postergada para depois da decisão. Então, primeiro, é tão urgente que ele decide logo e da decisão já vai a comunicação para outra parte da necessidade de cumprir a decisão e de responder, trazer assim o seu contraditório. Então, ele pode rever essa decisão. A gente vai ver que tutela provisória. Tutela provisória, que ela pode ser vista, revista, revogada, mantida a qualquer momento. Tutela provisória. Era uma decisão provisória, mas é urgente. E aí, nas hipóteses de evidência que vocês vão ver aí, o inciso 2 e o inciso 3 do artigo 311 são as hipóteses de tutela provisória de evidência que permitem a liminar. O inciso 1 e o inciso 4 não permitem liminar, então a parte tem que ser ouvida anteriormente. A liminar é a decisão proferida antes da oitiva da parte contrária, a decisão liminar, certo? Alan, entendi aí os incisos 1 e 2. Vamos ver aqui, ó. Entendi os incisos 1 e 2. E esse inciso 3? Esse inciso 3 aqui trata do procedimento especial de ação monitória. A monitória. Ação monitória. Aqui era um M, não sei porque eu fiz aqui. Ação monitória, não é Alan Monteiro, é ação monitória que começa no artigo 700. O que é ação monitória? Vocês vão estudar lá na frente os procedimentos especiais, que são o quê? Nós temos o procedimento comum, que é aquilo, entra com ação, vem a contestação, tem audiência, né? Vem a contestação, aí réplica, aí não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. É o rito, é o procedimento. Imagina um jogo de tabuleiro. É aquele caminho que todas as ações vão seguir. É o comum, certo? Então, um jogo de tabuleiro, banco imobiliáriozinho, que você vai jogando o dadinho e vai andando. Aquele caminho é o comum, né? O que é procedimento especial? Procedimento especial é quando, em algumas ações, alguns tipos de discussão, você não vai seguir 100% aquele caminho comum. Então, por exemplo, na ação monitória, qual é a diferença? Quando eu entro com ação monitória, eu estou entrando basicamente, basicamente com ação de cobrança. Só que, nos termos do artigo 700, a minha ação de cobrança tem documentos, tem prova escrita, que não tem força de título executivo. Então, eu não poderia entrar com execução. Mas eu tenho uma prova robusta, sim, que existe uma dívida. Então, no lugar de entrar com ação de cobrança, ter a desconciliação, contestação, réplica, momento de instrução, provas, sentença, aí apelação, para depois, porque a apelação a gente vai ver que suspende os efeitos da sentença, para depois eu poder começar a sentir o cheiro do dinheiro, na ação monitória, você ajuiza a ação, e se você tiver preenchido os requisitos da ação monitória, o juiz vai dar o prazo para a parte responder e pagar. Então, veja, qual é a diferença da monitória? Já tem uma ordem de pagamento no início, então você já recebe o dinheiro logo no início. Entenderam? Essa parte diferente faz com que o procedimento não seja tão comum, não seja igual, seja o quê? Especial. Então, ações possessórias, tudo isso, todos esses modelos têm uma diferenciazinha de procedimento comum, entendeu? E aqui, por que ele está trazendo isso? Porque o artigo 701 é justamente essa decisão que você ajuiza essa monitória, preenche os requisitos, o juiz manda pagar. Veja, ele manda pagar sem permitir que a outra parte apresente o contraditório. E aí está a possibilidade de proferir uma decisão sem ouvir outra parte. Por isso que o 701 está aí. Então, vocês vão fazer o link com a ação monitória. Entenderam? Alan, existem outras exceções? Existem. Aqui, ele está falando das exceções, por exemplo, quando eu peço algo contra a outra parte e é deferida contra a outra parte. Então, quem está perdendo é a outra parte. Existe a hipótese, por exemplo, do juiz
ele trazer algo que me prejudica sem permitir que eu me manifeste antes. Então, se eu ajuizo uma ação, por exemplo, e essa ação ela não preenche os requisitos, as condições necessárias para o seu prosseguimento. Então, o juiz vai indeferir a petição inicial, é uma decisão, e ele não vai necessariamente me intimar para falar sobre a possibilidade de indeferimento. Obviamente que no artigo 321, vai vir lá na frente, em regra geral, ele diz que ele me dá o prazo para que eu corrija o defeito. Mas quando o defeito não é sanável, a gente vai ver lá na frente isso, ele pode o quê? Rejeitar, indeferir inicial uma decisão e ele não se manifesta, ele não pede para me manifestar sobre isso. Outra hipótese, o artigo 332, que é a improcedência liminar do pedido. Que é isso? Eu entro com uma ação pedindo algo e a minha fundamentação é totalmente contrária, por exemplo, a um procedente vinculante do Tribunal Superior, a uma súmula vinculante, a uma súmula do STJ, STF, por exemplo, né? As hipóteses lá no artigo 332, vejam lá, certo? O que isso quer dizer? Que, ao receber a inicial, o que é procedência liminar? O juiz julga um mérito totalmente improcedente, liminarmente, ou seja, sem ouvir o réu, sem chamar o réu, ele já julga o mérito improcedente, e ele não me chama para corrigir, ele me chama, Alan, ó, vou julgar aqui o mérito improcedente, o que você tem a dizer sobre isso? Não, ele recebe, rapaz, é improcedente isso aqui, está contrário a procedente vinculante, não posso fazer nada, já julga, né? Então vocês veem que existem exceções, certo? Mas o que é que esse código quis trazer aqui? Quis trazer o que está no artigo 10. O juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição, seja primeiro, segundo grau, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. O que isso quer dizer? Juntando o 9 com o 10, você tem aí, principalmente do 10, o princípio de se evitar a decisão surpresa. O que é isso? Duas partes estão litigando sobre uma questão, independentemente de qual for. Ou seja, nenhuma das partes se ligou que o direito da parte autora estava prescrito. A prescrição é uma matéria que o juiz pode conhecer de ofício. Então, imagine que lá no final, durante o processo, depois da contestação, o juiz vai olhar para ele, rapaz, isso aqui está prescrito. Ele não pode, ainda que esteja totalmente prescrito, prescreveu 100 anos atrás. Ele não pode chegar e decidir está prescrito. Não, ele vai dizer, olha, intima as partes para se manifestarem sobre a possibilidade de prescrição do direito. Por quê? Porque ele não pode decidir de forma surpresa que as partes não tenham se manifestado antes. Então, obviamente que o autor traz a petição inicial, o réu traz a tese de prescrição na contestação, ó. Aí o autor não fala na réplica. Se o juiz chegar aqui e reconhecer a prescrição, não está falando de decisão surpresa. Ele não precisa de mais, já foi trazido o processo. Agora a gente está falando aqui, ó, veja o artigo 10, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar. Se o réu falou na contestação sobre a prescrição, o autor teve a oportunidade de se manifestar? Teve. Ele não se manifestou porque não quis. Isso repercute, inclusive, por exemplo, que é muito comum na prática, no tribunal. Porque às vezes o processo segue, é sentenciado e ninguém, nem mesmo o juiz de primeiro grau, vê a prescrição. Aí quando chega no tribunal, o tribunal vê, eita, tem uma prescrição aqui. Veja, o tribunal recebe a apelação e vê que aquele direito está prescrito. O que é que ele pode fazer? Ele vai reconhecer de imediato? Não, o que é que normalmente faz? Intima as partes para se manifestar sobre a prescrição. Entenderam? Então, é isso que você tem que estar ligado com o artigo 10, certo? O artigo 11 fala aquela regra constitucional, duas regras constitucionais, né, da publicidade, que estão no inciso 9 do artigo 93 da Constituição. Todos os julgamentos têm que ser fundamentados e todas as decisões, os processos serão públicos e fundamentados sob pena de nulidade. Obviamente que existem os casos de segredo de justiça. E aí eu coloquei aqui, ó, o inciso 9 do artigo 93 para vocês verem aí da Constituição, que ele fala sobre o julgamento do órgão do Poder Judiciário tem que ser público, fundamentado e tal. Você vê que há uma repetiçãozinha do que está na Constituição no Código de Processo Civil. E o artigo 189, ele vai estar na frente, ele fala das hipóteses que podem tramitar processos em segredo de justiça, certo? Como a gente está ainda no artigo 11, não vamos nos desbruçar isso aqui só para vocês dar uma analisada, para vocês colocarem no material de vocês o link
né? Do artigo 11, faz aquela remissãozinha ao artigo 8.9, faz a remissãozinha ao artigo 9.3, inciso 9 da Constituição, para que quando você for estudar, revisar o assunto, você está antenado e tudo conectado, não é mesmo, pessoal? Então, valeu pela aula aí, muito obrigado pela atenção de vocês, comenta aí o que é que vocês estão achando e tal, fala comigo aí, me procura aí que eu estou sempre, né, atento à demanda do povo. O povo, nós somos o povo, todos nós, então nós temos que estar sempre juntos. E até a próxima aula. Forte abraço, cheiro, fiquem com Deus.